Caros irmãos, queridas irmãs, o terceiro domingo do tempo comum foi estabelecido pelo Papa Francisco como domingo da Palavra de Deus. É o domingo da Palavra de Deus que nós celebramos no terceiro domingo do tempo comum. E as leituras deste domingo falam justamente das Escrituras, da Bíblia, da Palavra de Deus. Nós hoje lemos o início do Evangelho de São Lucas, os 4 primeiros versículos, que são o prólogo do Evangelho de São Lucas, que contém o conteúdo programático do Evangelho. São Lucas, no início do Evangelho, explica o objetivo, a motivação que o levou a escrever o Evangelho. E depois desse pequeno prólogo de 4 versículos, nós pulamos para o capítulo 4. Então, a liturgia hoje dá um grande salto, porque os 3 primeiros capítulos do Evangelho de São Lucas contam a infância de Jesus, os fatos acontecidos antes e depois do seu nascimento, e depois vem o batismo de Jesus, o início da sua pregação, e na sequência, então, Jesus vindo à sinagoga de Nazaré, pregando o Evangelho, fazendo essa leitura. Então, o Evangelho de hoje reúne 2 textos que, na verdade, estão separados por 3 capítulos. O início do Evangelho, os 3 primeiros versículos do capítulo 1, os 4 primeiros versículos, e depois nós vamos para o capítulo 4, a partir do versículo 14. Então, São Lucas começa o seu Evangelho dizendo o que o motivou a escrever o Evangelho. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós. Quem são essas pessoas? Mateus e Marcos. Mateus e Marcos já tinham escrito seus evangelhos quando São Lucas escreveu o seu. Então ele começa já dizendo que ele não é o primeiro. É importante que nós nos lembremos de que Jesus não escreveu uma única linha. Jesus não nos deixou nada por escrito, e ele também não disse para os apóstolos assim: ide e escrevei o Evangelho. Jesus disse: ide e pregai o Evangelho, assim como ele tinha feito. Jesus pregou o Evangelho e mandou os discípulos pregarem o Evangelho. Os apóstolos, escolhidos por ele como testemunhas, ele os mandou pregar o Evangelho. Depois, o Espírito Santo suscitou no coração de alguns deles o desejo de escreverem. Mas antes de nós termos as Escrituras, antes de nós termos a palavra de Deus escrita, nós já tínhamos a palavra de Deus pregada, transmitida oralmente, porque já existia a igreja. Nós cremos nas Escrituras porque cremos na igreja e não ao contrário. Então, os escritos mais antigos do Novo Testamento são as cartas de São Paulo. Depois, nós sabemos então que Mateus, que foi um dos 12 apóstolos, que foi testemunha ocular, ouviu as palavras, os gestos de Jesus,
Então ele decidiu colocar por escrito as suas memórias, e assim nós temos o Evangelho de São Mateus. São Marcos não era apóstolo. São Marcos e São Lucas são aquilo que nós chamamos de varões apostólicos. São homens que conviveram com apóstolos, mas não são apóstolos. Portanto, não são testemunhas oculares. Não conheceram, provavelmente, não conheceram Jesus durante a sua vida mortal. Receberam o Evangelho pela pregação dos apóstolos. São Marcos foi companheiro de viagem de São Paulo, acompanhou Paulo e Barnabé na sua primeira viagem missionária, e também esteve com São Pedro, foi intérprete de São Pedro em Roma, então colocou por escrito a pregação de São Pedro, e daí nós temos o Evangelho de São Marcos. São Lucas não era judeu, São Lucas era pagão e se converteu à fé cristã, também foi companheiro de São Paulo, acompanhou São Paulo nas suas viagens, e ele então decide escrever, mas ele diz aqui que para escrever ele foi consultar as testemunhas, ministros da palavra, aqueles que viram e ouviram, que conviveram com Jesus, que testemunharam os fatos. Ele foi colher o testemunho deles, eles que eram também ministros da palavra, que comunicavam, transmitiam aquilo que tinham ouvido e visto. E a partir disso, São Lucas redige e escreve o seu Evangelho. Uma das fontes de São Lucas, nós sabemos, foi a própria Virgem Maria, como ele faz questão de mencionar no seu próprio Evangelho. Então ele diz: assim sendo, após um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Quem é esse Teófilo, nós não sabemos. Mas Teófilo significa amigo de Deus, aquele que é amado por Deus, aquele que ama a Deus. Então, o Evangelho é destinado a todos nós, a cada um de nós que é amado por Deus, que ama a Deus e que quer amá-lo cada dia mais, e para amá-lo mais, nós precisamos conhecê-lo mais profundamente. E como é que nós o conhecemos mais profundamente? Lendo, ouvindo, estudando, meditando o Evangelho. Então, por isso, esse Teófilo, que é o destinatário tanto do Evangelho de São Lucas quanto do livro dos Atos dos Apóstolos, que é uma continuação do Evangelho de Lucas, esse Teófilo somos cada um de nós também, amigos de Deus. É importante entender que os evangelhos não são biografias de Jesus, como nós encontramos hoje em dia a biografia, a história da vida de alguém famoso. Porque os evangelhos, o propósito dos evangelhos não é apenas contar a vida de Jesus. O evangelho é um anúncio, é a proclamação da salvação. Então ele tem uma finalidade apologética, de defesa da fé. E não apenas isso, ele quer suscitar a fé, produzir a fé no coração dos leitores, dos ouvintes. O objetivo do evangelista é pregar, é convencer, é converter, fazer com que aqueles que leiam, que escutem o Evangelho, acreditem e adiram, deem a sua adesão. E ele termina dizendo: deste modo poderás verificar a solidez
dos ensinamentos que recebeste. Essa palavra ensinamentos, no grego, é catequese. Poderás verificar a solidez da catequese, dos ensinamentos, da doutrina que recebeste. Então, São Lucas quer mostrar que o que ele está contando nesse livro não são fábulas, não são mitos, não são lendas, são fatos históricos. Tem credibilidade, o Evangelho tem credibilidade, é digno de fé, porque ele consultou as pessoas que foram testemunhas. Como São João, no seu Evangelho também, várias vezes insiste nesse ponto. São João diz: aquele que viu dá testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Eu vi, eu ouvi, aconteceu de verdade. Não é uma história inventada, é um fato histórico. Aconteceu de verdade, pode acreditar. Então, São Lucas começa o seu evangelho assim, dizendo a sua motivação, o seu objetivo, que ao ler estas palavras, nós nos tornemos amigos de Deus. E depois, então, o evangelho de hoje pula lá para o capítulo 4. Depois de ser batizado no Jordão, Jesus é levado pelo Espírito para o deserto. Esse evangelho nós vamos ouvir lá no primeiro domingo da Quaresma. E depois Jesus começa a pregar o evangelho em várias cidades da Galileia. E ele então se dirige a Nazaré, sua cidade, vai à sinagoga em dia de sábado, que era o dia em que os judeus se reuniam para escutar e meditar a palavra de Deus, o Antigo Testamento. E Jesus se voluntaria para fazer a leitura, e ele lê um trecho do livro do profeta Isaías que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção. E depois Jesus explica, era o costume, né? As pessoas liam e depois explicavam, e Jesus explica essa passagem dizendo: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. E eles entenderam que Jesus estava dizendo que ele era o Messias, o Cristo, o ungido. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção. Ou seja, aquela profecia se realiza em Jesus. Santo Agostinho dizia que o Novo Testamento está latente no Antigo, está escondido, oculto no Antigo. E o Antigo Testamento está patente no Novo. Ou seja, é revelado, ele se mostra. Jesus é o sentido de toda a Escritura, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Nós cristãos lemos o Antigo Testamento a partir do Novo, a partir da novidade que é Cristo. Nós sabemos que os livros lá do Antigo Testamento são inspirados por Deus, são palavra de Deus. Mas o Antigo Testamento corresponde a uma etapa da história da salvação já superada. Muitas daquelas instituições, daquelas leis, eram provisórias, eram para aquele momento e se tornaram caducas. Foram superadas pelo Novo Testamento. De qualquer modo, existe essa continuidade entre Antigo e Novo Testamento, e não uma ruptura. O próprio Jesus diz: eu não vim abolir a lei e os profetas, mas dar-lhes pleno cumprimento. Revelar o sentido da Escritura. Jesus é o sentido da Escritura.
Jesus é a palavra de Deus, e a Bíblia é a palavra de Deus porque fala de Jesus, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento. É o que Jesus está dizendo. Nele se cumprem as promessas, as profecias que nós encontramos lá no Antigo Testamento, que prepara a sua vinda. Ele é a plenitude da revelação de Deus. Nele Deus se revela plenamente. A Bíblia, na verdade, não é um livro. A palavra Bíblia, no grego, é uma palavra que está no plural, significa livros. Portanto, a Bíblia é uma biblioteca, é uma coleção de livros. Esses livros, 73 livros que compõem a Bíblia, foram inspirados por Deus. 46 lá no Antigo Testamento, 27 no Novo. Mas a palavra de Deus foi transmitida à igreja. O ambiente vital no qual a Bíblia foi escrita é a igreja. Então, é na igreja e com a igreja que nós aprendemos a interpretar corretamente as Escrituras. Na igreja e com a igreja. Cristo nos deu o magistério da igreja, que interpreta legitimamente as Escrituras. Esses livros, esses 73 livros, então, como eu disse, a Bíblia, ela é na verdade uma lista de livros que nós consideramos inspirados por Deus. Mas quem redigiu essa lista, que nós chamamos de cânon, é o cânon da Bíblia, é a lista dos livros, os 73 livros da Bíblia. Quem identificou quais livros eram inspirados por Deus e quais não eram, foi a Igreja Católica. Então, a Igreja, que como diz São Paulo, é a coluna e o sustentáculo da verdade, escreveu esses livros e discerniu, dentre outros livros que foram escritos, que esses eram inspirados, que esses deviam compor a palavra de Deus, escrita. Mas a palavra de Deus é o próprio Cristo, vivo na sua igreja. Nós católicos, em cada Santa Missa, ouvimos a palavra de Deus nas Escrituras, mas nós também nos alimentamos, comungamos da palavra de Deus na Eucaristia. Nós celebramos na missa o sacrifício da palavra, porque Cristo é a palavra. Cristo é a palavra que vive na sua igreja, que age na e por meio da sua igreja. Na primeira leitura de hoje nós temos um relato bonito de quando o povo de Deus voltou do exílio da Babilônia. Jerusalém estava em ruínas, o templo estava destruído. Há décadas eles estavam lá na Babilônia, longe de Jerusalém, e agora eles voltam, e Esdras e Neemias organizam uma assembleia. E eles começam a ler o livro da lei, o livro da palavra de Deus, e as pessoas ficam emocionadas e começam a chorar porque Deus está de novo falando com o seu povo. Então nós temos ali a descrição de uma assembleia litúrgica no Antigo Testamento. É em torno da palavra de Deus que Israel vai reconstruir Jerusalém. O mundo foi criado e é sustentado pela palavra de Deus. E é ela que constitui o povo de Deus, a igreja, é ela que nos refaz, é ela que nos constitui enquanto povo de Deus. Então aquilo que nós lemos na primeira leitura acontece também quando nós nos reunimos na Santa Missa, ouvimos, meditamos a Sagrada Escritura. E o sentido da Escritura nós
a encontramos em Jesus. A igreja é que recebeu a palavra, deve conservar e transmitir a palavra. É da igreja que nós recebemos essa palavra e aprendemos o seu sentido mais profundo, o seu verdadeiro sentido. Então hoje vamos pedir a Jesus que nos dê o Espírito Santo, o espírito de inteligência, de entendimento, o espírito de ciência, de conhecimento, para penetrarmos cada vez mais profundamente no sentido da palavra de Deus e nos tornarmos amigos de Deus. Nós que somos amados por Ele, nós que o amamos, mas queremos amá-lo cada dia mais, e para amá-lo mais, precisamos conhecê-lo melhor. E nós podemos conhecê-lo melhor ouvindo o que Ele tem a nos dizer por meio da Escritura Sagrada. A Bíblia é a palavra de Deus. Jesus é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus porque fala de Jesus. E agora, na Eucaristia, essa palavra se faz pão. Essa palavra se torna materialmente presente, fisicamente presente entre nós. E que na nossa vida também nós possamos encarnar a palavra de Deus, viver a palavra de Deus. Que também nós, como Jesus no Evangelho de hoje, possamos dizer que na nossa vida está se cumprindo a palavra da Escritura. Amém.